estudantes! Oi, alunos! Espero que vocês tenham descansado muito bem nesse período curto de férias que tivemos, né? E agora estamos iniciando um novo bimestre. E para nossa primeira atividade, a gente vai falar sobre Human Body, que significa corpo humano. Então, eu vou ensinar para vocês algumas palavrinhas relacionadas ao corpo humano, tá? Em inglês, né? Obviamente. Então, além disso, eu coloquei no PDF um link para um videozinho onde vocês possam escutar melhor todas essas palavras, né? E repetir e assim poder treinar cada uma delas, tá? Então, eu vou passar para vocês primeiro uma categoria onde a gente vai utilizar para nossa atividade e outra categoria de palavras que são meio que palavras extras e que eu também vocês vão poder estar utilizando para uma atividade extra que só quem assistir esse vídeo vai conseguir fazer, tá? Eu vou estar observando quem viu este vídeo, né? E além disso, essas outras palavras extras também estarão para o conhecimento de vocês, mesmo que vocês não utilizem nas atividades, né? Então, vamos lá. Bom, temos aqui human body, né? Human body significa corpo humano. E a primeira categoria de palavras que eu vou ensinar para vocês são essas aqui que estão na nossa apostila e serão utilizadas para as nossas atividades, né? Então, vamos começar. Temos aqui eyes, eyes, tá? A gente pronuncia com som de A, esse primeiro E ali, né? Eyes significa olhos, tá? Olhos. Um detalhe, né? Se a gente tirar o S desse eyes e ficar apenas eye, aí significa olho, né? No singular. Olho, né? Com o S fica olhos, tá? Nose. Nose, a gente não pronuncia o E novamente, como eu já havia ensinado para vocês, a regrinha, né, do E no final da palavra, o E não pronuncia. Então fica nose, significa nariz, tá? Nose significa nariz. Mouth, mouth, mouth significa boca. É meio dificinho de falar essa palavra, mas, né, a gente com muita prática consegue. Mouth, mouth significa boca. Finger, finger, finger significa dedo, dedo, tá? Se colocarmos o S no final, fingers, aí ela passa a significar dedos. Porém, fingers a gente usa somente para os dedos das mãos, tá? Os dedos das mãos a gente fala fingers. Então eu vou até colocar aqui, ó, mão, para vocês saberem que são os dedos das mãos que a gente utiliza a palavra finger, né? Ou fingers, né? Que são dedos. Para os dedos dos pés, a gente utiliza outra palavra que eu vou ensinar daqui a pouquinho, tá? Então, fingers significa dedos, né? Da mão. Foot. Foot. Foot significa pé, tá? Pé. E feet, feet significa pés, tá? É uma regrinha diferente no inglês para indicar o plural. Então, quando você quiser falar apenas de um pé, você vai utilizar foot. Quando você quiser falar de dois pés, você vai utilizar feet, tá? Então, essa é a diferença das duas palavrinhas, tá? Foot é pé, apenas um pé, e feet são pés, né? Mais de um, né? Dois. Então, só para vocês saberem, né? Inclusive, né, a palavra futebol, né, vem meio que dessa origem. A gente, né, a gente escreve apenas com o, né, no nosso português, futebol, né? Mas é de uma origem de football, que é uma palavra, né, da língua inglesa, onde esse foot no começo da palavra significa pé, né? E ball significa bola. Então, se fosse traduzir literalmente, seria bola no pé, né? O que é basicamente como funciona o futebol, né? Então, uma curiosidade aí para vocês. Então, foot, pé e feet, pés, mais de um, tá? Hair, hair, hair significa cabelo.
cabelo, né? Aí a família de vocês aí que conhece aquele... quem vai muito no cabeleireiro sabe o significado de mega hair, por exemplo, né? Então, o hair significa cabelo. Então, é só lembrar disso aí, vem dessa origem inglesa, né? Ear, tá? Esse E e esse A, os dois juntos formam o som de I. Então, fica ear. Ear significa orelha, tá? Orelha. E se você colocar o S, né, fica ears, significa orelhas no plural, tá? Ears, orelhas. Arm, arm, com som de M no final, né? Quando você estiver fechando o som do M, você termina o som. Arm. Arm significa braço. Braço. E a outra palavrinha que a gente colocando no plural, fica o S, fica arms. Arms, que significa braços, né? No plural. Só tô colocando sem para vocês saberem que a maioria das palavras acrescenta o S, fica no plural. E por isso eu coloquei a diferença do pé aqui, né? Pé e pés, que é uma exceção no inglês, que você não pode acrescentar o S aqui para fazer mais de um pé, né? Neste caso. As outras aqui, tranquilamente. Ears, né? Orelhas e arms, braços, tá? Hand, hand, hand significa mão, mão, tá? Hand significa mão. Agora aqui, ó, toe, toe, toe significa dedo, tá? Dedo. Lembra que eu ensinei pra vocês o fingers? Vocês lembram do fingers? Então, aqui ó, fingers. Fingers, dedos das mãos. E o toe são os dedos dos pés, tá? Então, vou colocar aqui, pé. Então, quando você quiser falar dedos, mas são os dedos da sua mão, você vai falar finger. E quando você quiser falar o dedo, que são os dedos dos pés, você vai falar toe, tá? Porque no português a gente usa dedo para todos, né? Mas aí a gente falaria o meu dedo, o dedo da mão, o dedo do pé. Não, aqui é uma palavrinha para cada, tá? No pé você fala toe e no dedo da mão você fala finger, tá? E novamente aqui, né? Toes, que pode ser dedos, né? No plural. Inclusive, hand também se encaixa nisso, né? Hand significa mãos, né? Hands. Então, continuando, temos aqui leg. Leg. Esse E é como se fosse um som com um acento, né? Leg. Leg significa perna, tá? Perna. Perna. E legs significa pernas, né? Apenas acrescento o S. Então vamos para a nossa outra categoria antes de iniciarmos a nossa atividade, tá? Temos aqui neck. Neck significa pescoço, tá? Neck, pescoço. Neck. Belly. Belly significa barriga, tá? Essa última letrinha a gente fala com som de I, tá? Belly. Belly significa barriga. Knees. Knees. Apesar de a gente ter um K aqui no início, esse K não tem som, tá? É como se a palavra fosse pronunciada apenas com essa segunda parte, tá? Knees. Quando tem esses dois E juntos, o som é de I, tá? Então, knees, com o K mudo, tá? Knees significa joelho. Joelho, tá? Knees. Eyebrow. Eyebrow. Eyebrow significa sobrancelha, tá? Eyebrow, né? Você sabe que eye significa olho, né? Então, é como se fosse acima do olho, né? Então, eyebrow significa sobrancelha. Chin. Chin significa queixo.
queixo, tá? Não é uma palavra muito boa de se aprender logo de cara no inglês, mas, né, só para vocês terem um conhecimento, tá? Eu sempre vou colocando as palavras assim, vocês não precisam saber tudo de uma vez ou lembrar tudo daqui a um tempo, tá? Eu só coloco assim porque se vocês lembrarem, que bom, você já aprendeu agora. Se vocês não lembrarem, não tem problema, porque em outro momento, mais à frente, você aprenderá novamente, tá? Mas de qualquer forma, é sempre bom a gente, né, colocar aqui. Elbow. Elbow significa cotovelo, tá? Uma palavra que também não é comum de aprender logo de cara, tá? Então, elbow é cotovelo, tá? Shoulder. Shoulder. Shoulder significa ombro. Ombro. Mas como a gente tem dois ombros, né? A gente fala shoulders, tá? Shoulders. Pode ser shoulders, mas também às vezes você pode ouvir esse D com som de R, tá? Shoulders, por exemplo. Então, shoulders significa ombros. Agora aqui, tooth, tá? Tooth. Tooth significa dente. Dente. Vocês lembram da palavrinha aqui, ó? Foot, que significa pé, e feet, que significa pés? Então, na palavrinha dente, a gente tem a mesma coisa aqui, ó. Tooth significa dente, apenas um dente, tá? E teeth significa dentes. Quando você quiser falar de dois ou mais dentes, você usa, tá? Teeth, tá? Então, tooth não é uma palavra tão comum de se falar, a não ser que você queira falar apenas de um único dente seu, tá? Se você quiser falar de mais dentes, você vai utilizar teeth, tá? Então, tooth e teeth, tá? Tongue. Tongue significa língua. Língua. Tongue significa língua. Cheeks. Cheeks significa bochechas. Bochechas, tá? Cheeks. Aqui eu já coloquei no plural, tá? Já tá aqui cheeks, mas se você tirar o S fica apenas bochecha, né? Uma bochecha. Mas com o S fica bochechas, tá? Cheeks. E head. Eu acho que você já ouviu essa palavrinha quando eu falei lá na aula de cores. Quem viu o vídeo sabe que eu falei que a cor se fala red. Porque se a gente falar head, a gente está falando esta palavrinha que significa cabeça, tá? Então aqui, head significa cabeça, tá? Head significa cabeça. E agora iremos para as nossas atividades da nossa apostila, tá? Vamos lá. Então, aqui na nossa atividade, a gente tem aqui, você consegue resolver essa atividade apenas observando essas palavrinhas que tá aqui nessa imagem, tá? Como vocês podem ver, I, knows, e tem aqui indicando o lugar certinho de cada uma, né? Então, apenas observando isso, vocês vão conseguir resolver essa atividade, tá? Que vai ser aqui no número 1, o que está apontando no número 1 aqui. Aí vocês vão escrever em inglês aqui, tá? No número 2, vocês vão escrever aqui. Então, assim até o 8, tá? Onde está apontando. Então, essa é a atividade principal. A atividade extra que eu quero pedir para vocês é que vocês simplesmente coloquem um risquinho, né? Que vocês indiquem aqui, né? Façam um risco e escrevam ao lado o nome de pelo menos 3 novas palavras, além dessas que estão aqui, que eu ensinei para vocês, tá? Por exemplo, eu ensinei o significado da palavra pescoço. Como vocês podem ver, não tem nenhuma indicação aqui para vocês fazerem o significado do pescoço. Então, você pode, né, colocar um risco aqui e escrever pescoço, né, em inglês.
Ou você pode escolher escrever a barriga, ou o dedo do pé, o dedo da mão, o dente, qualquer palavrinha que não está com o número indicado, tá? Então vocês vão colocar pelo menos, se você colocar pelo menos 3 das palavrinhas extras que eu ensinei para vocês, que não está nessa atividade, eu já vou saber que você realizou a atividade extra que eu pedi, e eu analiso quem faz essas atividades, porque é sinal de que está assistindo aos vídeos, tá? Então a atividade de hoje é muito simples. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima semana. Até!